Se eu te falasse que é possível você receber aluguel todos os meses, sem ter que comprar uma casa de R$ 1 milhão, sem ter que lidar com inquilinos, sem ter que pagar IPTU. Com os fundos imobiliários isso é possível. E o melhor de tudo, você pode receber seus dividendos mensalmente livres de imposto de renda. Muitas pessoas acham que para ter esse rendimento mensal, essa previsibilidade, tu precisa investir milhões. E a verdade é que nos fundos imobiliários, com menos de R$ 100, tu já consegue comprar alguns ativos e já consegue receber dividendos todos os meses. Agora imagina, um shopping de 500 milhões, tu tem dinheiro para comprar? Muito provavelmente não, mas o fundo imobiliário faz isso para você. Ele emite cotas, nós cotistas, eu, você e várias outras pessoas compram essas cotas e com esse dinheiro o fundo vai lá e compra aquele shopping. Com esse shopping ele pega, aluga para lojistas, para Renner, para C&A, para vários outros. Pega o shopping aí da tua cidade, imagina, está alugando para aqueles lojistas. Com o dinheiro que ele recebe desses aluguéis, ele paga as despesas operacionais e 95% por lei ele tem que distribuir para o cotista de lucro. 95% do lucro ele tem que distribuir para o cotista. Ou seja, todos os meses tu tem aquele rendimento previsto. Esses são os fundos imobiliários de tijolos. Eu dei o exemplo do shopping, mas existem outros. Então, tu pode comprar um fundo imobiliário que ele compre galpões logísticos, que ele compre lajes corporativos, que são aqueles prédios muito grandes lá na Faria Lima, por exemplo, que eles alugam salas comerciais. Tu pode comprar também fundos que comprem hospitais, que comprem agências bancárias, que comprem várias outras coisas. Esses são os fundos de tijolos. Existem outros fundos, os fundos de papel. Por que de papel, mano? Me explica aí, como é que funciona isso melhor? Basicamente, o fundo de papel, ele compra não o ativo em si, ele não compra o shopping, ele não compra aquele prédio, mas ele compra a dívida, ele compra o CRI. O que é isso? Imagine que você é uma grande imobiliária e você quer abrir um loteamento muito grande, mas tu ainda não tem o capital necessário para comprar esse loteamento, para lotear, fazer todos aqueles trâmites. Em vez de você ir ao banco, você emite uma dívida própria, chamado CRI, Certificado de Recebível Imobiliário. Basicamente, o fundo compra vários CRIs de várias empresas, ele faz o objetivo do fundo é que ele faça uma análise, vê se faz sentido, pega o preço ali, pega bons pagadores, compra essas dívidas, ele recebe os juros dessas dívidas. Por isso, é através daí que o fundo é remunerado. E você pode comprar também ativos de papel, fundos imobiliários de papel. Então a gente vai para a parte dos rendimentos, pessoal. Como é que funcionam os rendimentos? Quando a gente fala de fundo de papel, a gente vai receber os juros. Quando a gente fala de fundo de tijolo, a gente vai receber o aluguel daqueles imóveis. O que tu vai fazer para entender qual que vai ser o teu rendimento ao longo dos meses? Tu pode entrar em qualquer site ali de agregador de carteira, Investidor 10, Status Invest, FIs, enfim. E tu vai entrar também no relatório gerencial. Tu vai ver a média que eles estão pagando nos últimos meses. Lembrando sempre que não existe garantia de que vai se repetir aquilo ali, mas é uma tendência, né, natural. E para isso tu vai ler o relatório gerencial, ele também vai estar explicando o que está acontecendo no fundo, se vai sair um inquilino, se vai entrar o outro inquilino, se vai vender o imóvel, se tem alguma previsão de inadimplência dos fundos. Já dei até o spoiler de quais são os riscos, né? Mas enfim, tu vai olhar aquele dividendo, né, médio nos últimos meses e tu vai fazer uma projeção. Como que funciona isso? Tu vai olhar lá qual que é o percentual que está pagando por mês, por ano. Vamos imaginar que esteja pagando 0,90% ao mês. O que isso significa? Significa que se você investir R$ 10.000, provavelmente tu vai receber R$ 90 por mês. Né? Se tu investir R$ 100.000, tu vai receber R$ 900 ao mês. E pensando aqui racionalmente, esse valor aí, lembrando, é livre de imposto de renda, é isento. Então aquele dinheiro cai direto na tua conta e não tem leão ali para tributar esse valor. Beleza, mas eu entendi como é que funciona o rendimento, entendi como que eu vou calcular, vou olhar lá no relatório gerencial, eu vou ver o fundo, por exemplo, vou ver o Gary 11, que é o que eu estava falando alguns dias atrás. Eu vejo que nos últimos 10 meses, 8 meses, ele pagou 8 centavos por cota. O preço dele ali é 9, 8 reais. Pô, já vi que tá próximo ali de 0,9, de 1%
rendimento. Então eu projeto esse valor, né? Não quer dizer que vá ser exatamente esse valor, né? Porque a gente sabe que não é garantia, de novo. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas enfim. Olhei esses dividendos, projetei ali o futuro, quais são os riscos que eu tenho que me atentar. Quando a gente fala de fundo imobiliário de tijolo, qual que é o risco que eu tenho que olhar? Risco de vacância. O que é a vacância? A vacância são dois tipos de vacância. Existe a vacância física e existe a vacância financeira. A vacância física é justamente quando não tem ninguém naquele imóvel. Então ele está vago fisicamente, né? Não tem ninguém ali. E existe a vacância financeira. O que é a vacância financeira? A vacância financeira, em alguns casos, por exemplo, o inquilino ele sai do imóvel, mas por conta do contrato ele tem uma multa de 1, de 2, de 3, de 6 meses, caso ele saia antes do período ali estipulado. Então, se ele vai pagar aqueles 6 meses, ela não vai estar em vacância financeira por 6 meses. Então, você pode às vezes observar que a vacância financeira vai estar menor do que a vacância física. Pode acontecer o contrário também, tá? Vamos imaginar ali que o fundo ele tem dificuldade em alugar um determinado galpão logístico e está em crise no Brasil e aquele locatário ele vem e negocia com o fundo. É o seguinte, se você não me der uma carência aí de 3 meses, eu vou ter que sair do fundo, vou ter que sair do imóvel ali e vai ter que procurar alguém para alugar, aí vai ser difícil, tu vai gastar mais de 3 meses. Então pode ser que o fundo conceda essa carência aí de 3 meses e daí tu vai observar o seguinte, a carência física vai estar menor do que a carência financeira. Então é um risco que tu corre dentro de fundos de tijolos. Beleza, Mylon, mas isso aí também pode ser uma oportunidade, né? Pensei aqui comigo. Pode ser uma oportunidade. Por que pode ser uma oportunidade? Imagine um fundo que tem, sei lá, um hospital no centro da cidade, que tem um shopping no centro da cidade, que é muito bom. E por algum motivo ele está com uma vacância ali de 8%. Se ele alugar uma das salas comerciais ali daquele shopping, ele vai diminuir para 6%. Ou seja, tu vai ter um ganho. Se é um bom fundo, se ele é um bom imóvel, se ele está bem localizado, pode ser uma oportunidade. Às vezes tu compra a cota ali com desconto e tu vai utilizar tu vai receber um ágio ali possível na venda. No fundo de papel, qual que é o risco? O risco é porque no fundo de papel tudo é atrelado à taxa, basicamente. Então, se tem alguns CRIs mais arriscados, eles podem sofrer muito com a variação de taxas, tá, pessoal? Isso que está acontecendo, a gente está vendo acontecer no mercado nesse momento, agora em julho de 2026. Por conta toda aquela questão da Raizen, de outras empresas aí declarando recuperação judicial, alguns papéis de crédito, eles estão sendo marcados para baixo. Então, aquele fundo que tem aquele papel na carteira dele, ele também vai ser diminuído ali o valor o valor patrimonial que ele tem. Às vezes ele está sendo negociado abaixo do valor que ele tem patrimonial e ainda com desconto no valor patrimonial, porque aquele título está sendo remarcado ao mercado. Outro detalhe importante, fundos imobiliários, principalmente de tijolos, eles andam na contramão da Selic. Sempre que a Selic sobe, a tendência é que os tijolos caiam. E sempre que a Selic desça, os fundos de tijolos eles tendem a subir, tá? Então, tu vai ter que entender essa métrica aí também para tu colocar na tua carteira. Pô, tô vendo que tem uma tendência de queda da Selic nos próximos 2 anos. De repente, tu pode olhar ali para fundos de tijolos. Não que tu vá, sempre lembrando, pessoal, importante tu ter uma carteira diversificada. Tu não vai colocar só fundo de tijolo, nem só fundo de papel. E nem vai colocar também um fundo só porque ele tem um dividendo alto. Também não é essa a ideia. A ideia é que você busque ali uma carteira de fundos imobiliários com 5, 8, até uns 10 ativos de fundos imobiliários, dependendo do teu patrimônio, tá? Mas se tu tá começando agora, começa com 4, com 5, que é o que tu vai poder analisar com tranquilidade e que tu vai poder também colocar na tua carteira com mais tranquilidade. Beleza, então
Falar de tudo isso, como que eu vou montar minha carteira de fundos? Me diz aí, o que eu olharia se eu estivesse começando agora? Bom, primeiro, eu olharia a vacância para os fundos imobiliários de tijolos. Então, vacâncias boas, 2%, 0% é a melhor vacância, né? Eu olharia a diversificação de imóveis. Então, o fundo que ele monoimóvel, que ele tem 2 imóveis, que ele tem 3 imóveis, costumam ser fundos mais arriscados. Porque imagina que eu tenho 3 imóveis, se um dá problema, 33% todo o meu fundo ali está com problema. O que eu olharia? Qualidade dos inquilinos. Sempre dá para olhar ali quais são os inquilinos. Normalmente no relatório gerencial tu vai conseguir identificar. Concentração de inquilinos também. Poxa, eu tenho um fundo ali que ele tem metade de todos os aluguéis que eu tenho tá no atacadão. Enfim, se der um problema com o atacadão, provavelmente o meu fundo vai ter problema. O fundo imobiliário vai ter problema. Histórico de distribuição. Quanto mais estável, para esse tipo de ativo, eu considero melhor, né? Então, se ele está sempre distribuindo R$ 1, ou que seja 80 centavos por longos períodos consecutivos, a previsibilidade faz sentido. Lógico, qual que seria a próxima questão? Se o dividendo está interessante, se o dividend yield está interessante. Outra vez, não é só porque o dividend yield está interessante que tu vai comprar. O que pode acontecer também? É uma pegadinha muito grande. Às vezes o dividendo yield está inflado, por quê? Porque o preço da cota está muito baixo, porque todo mundo está precificando que aquele ativo tem um problema muito grande. Então também pode cair numa cilada ali, ó. Com 25% de yield, pô, tem algum problema, tá? Tem um problema. Olha lá o outro indicador, que é o PVP. Tu vai olhar quanto que está sendo negociado aquela cota, né? Então, só para vocês saberem, eu já falei em outros vídeos também, mas quando está em 1, significa que aquele valor está sendo negociado no mesmo valor. O imóvel vale 1 milhão, ele está sendo negociado a 1 milhão. Se o PVP tiver 0,9, significa que o valor patrimonial daquele imóvel é 1 milhão, só que ele está sendo negociado na bolsa por 900 mil. Se tiver 1,1, significa que aquele imóvel vale 1 milhão, só que ele está sendo negociado por 1 milhão e 100. Então, sempre que tiver muito desconto para baixo ali, então tiver 0,5, pô, cuidado, olha o que tem. Normalmente tem algum problema, tem alguma coisa ali, tem que olhar o fundo. O relatório gerencial vai ter que estudar mais a fundo aquele fundo. Dito isso, pessoal, os fundos imobiliários eles não vão te deixar rico, mas eles são uma excelente oportunidade para tu colocar esse ativo na tua carteira, para tu ter flexibilidade de caixa, para tu ter diversificação, para tu ter uma previsibilidade. Por esse vídeo é isso. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, aperta aí no joinha, aperta aí no negócio no sininho para você ser notificado. Agradeço muito o seu tempo. Se você ficou comigo até o final, meu amigo, obrigado. Se você não ficou também, maravilha, não está nem escutando isso. Valeu, até o próximo vídeo. Falou!